Milionário viu a faxineira levar seus filhos ao celeiro e, quando perguntou a ela, ficou sem reação. Bento parou no quintal quando Zulmira subiu o degrau com as sacolas nas mãos e os meninos colados ao corpo dela em silêncio. Zulmira, por que trouxe eles aqui justo hoje? Ele perguntou, sentindo que aquela cena escondia alguma coisa maior do que imaginava. Ela virou o rosto, segurou o fôlego e respondeu, porque foi aqui que eu encontrei a verdade que vai mudar tudo entre nós. Bento entrou no celeiro sem tirar os olhos de Zulmira e dos meninos, tentando entender por que Tito e Nilo estavam tão calmos ali dentro, num lugar simples, antigo e afastado da casa onde tinham tudo. Bastaram poucos segundos para ele perceber que aquele espaço não tinha sido usado por acaso. O chão estava limpo. Os panos estavam dobrados, havia pão guardado com cuidado, água fresca num jarro, 2 banquinhos colocados lado a lado, desenhos presos na madeira da parede e uma manta estendida num canto, como se aquilo tivesse virado abrigo muito antes daquela manhã. Ele parou no meio do espaço, olhou em volta devagar e perguntou sem elevar a voz: "Desde quando isso existe?" Zulmira pousou as sacolas sobre o banco, ajeitou o avental e respondeu com firmeza. Desde que seus filhos começaram a procurar um lugar onde conseguissem respirar. Bento sentiu o rosto endurecer. Na minha casa eles não conseguem respirar. Ela sustentou o olhar dele por um momento e não recuou. Na sua casa eles aprenderam a ficar em silêncio. Tito apertou os dedos da própria camisa. Nilo baixou os olhos. Bento notou os 2 movimentos, e isso o atingiu mais do que a resposta dela. Ele nunca tinha visto os filhos tão atentos a cada palavra de um adulto. Nunca tinha visto os 2 se encolherem daquele jeito diante de uma conversa simples. "Eu não estou entendendo", ele disse, mas já não soava irritado, soava inquieto. Zulmira se aproximou do cesto, abriu um pano branco e mostrou 2 pedaços de bolo já cortados. "Todos os dias, depois do almoço, eles pedem para vir aqui. No começo eu achei que era brincadeira, depois percebi que não era. Eles não queriam correr, nem se esconder, nem inventar moda. Queriam sentar, falar baixo e ficar longe da sala, longe do escritório, longe das visitas e longe das pessoas que vivem dizendo o que eles devem sentir." Bento virou o rosto na direção dos filhos. "Isso é verdade?" Tito demorou a responder. Nilo olhou para o irmão antes de abrir a boca. "Aqui a mamãe conversava com a gente", ele disse quase num sussurro. Bento ficou imóvel. Zulmira não interrompeu. Tito completou, com o cuidado de quem já tinha engolido muita coisa. "Ela dizia que aqui a gente podia falar tudo." A menção à esposa deixou o celeiro ainda mais silencioso. Bento passou a mão no maxilar e caminhou até uma parede lateral, onde havia 3 desenhos infantis presos com pregadores antigos. Reconheceu os traços dos filhos na mesma hora. Em um deles havia a casa grande, 2 árvores, o celeiro e 4 pessoas de mãos dadas. Em outro, a figura de uma mulher de vestido claro estava desenhada ao lado de 2 meninos. No terceiro, feito com menos cor e mais força no lápis, aparecia apenas o celeiro, 2 meninos e uma palavra escrita de forma torta: seguro. Bento ficou alguns segundos parado diante daquele papel e perguntou sem se virar: "Quem colocou isso aqui?" "Eles", respondeu Zulmira. "Eu só ajudei a aprender." Ele virou devagar. "Você sabia que Eloá trazia os meninos para cá?" Zulmira hesitou pela primeira vez, não por medo, mas porque escolhia as palavras. "Eu não sabia no começo. Descobri depois." Bento aproximou um passo. "Descobriu como?" Ela puxou debaixo da mesa antiga uma caixa de madeira pequena, já limpa, com uma fita simples em volta. "Porque Nilo me mostrou isso." O menino olhou para o pai e baixou a cabeça. Zulmira colocou a caixa sobre a mesa. "Ele disse que a mãe guardava coisas importantes aqui e que um dia o senhor ia precisar ver."
Bento sentiu o peito pesar. E por que ninguém me falou isso antes? Tito respondeu antes que Zulmira falasse. A gente falou uma vez, mas o senhor disse que depois ia ver. A frase saiu sem acusação, e talvez por isso tenha sido ainda pior. Bento se lembrou de uma noite longa, de telefonemas, de papéis sobre a mesa, de um dos filhos parado à porta e de si mesmo dizendo que depois conversavam. Depois não veio, ou veio tarde demais. Ele puxou o banco, sentou sem notar que fazia isso e encarou a caixa como se temesse abri-la. Zulmira percebeu. Eu não li tudo, disse ela. Li o suficiente para entender que o senhor precisava saber. Bento ergueu o rosto. Você abriu algo que era da minha esposa? Abri o que podia explicar por que seus filhos vinham se esconder aqui todos os dias. A resposta foi firme, mas sem desafio. Se eu errei, eu assumo, mas eu não me arrependo. Bento encarou Zulmira e pela primeira vez desde que a empregara, viu nela algo que a Casa Grande nunca tinha mostrado direito. Não era só competência, não era só paciência, era coragem. Uma coragem sem barulho, sem pose, sem pedido de reconhecimento. Ele respirou fundo e desfez a fita da caixa. Dentro havia folhas dobradas, um caderno de capa azul, um envelope amarelado com o nome dele na frente e algumas fotos pequenas. Bento tocou o envelope primeiro, mas os dedos pararam antes de abri-lo. As fotos chamaram sua atenção. Numa delas, Eloá estava exatamente naquele celeiro, sentada no mesmo banco, com Tito e Nilo no colo, ainda menores, os três sorrindo. Em outra, ela havia prendido desenhos na parede. Numa terceira, olhava direto para a câmera, séria, como se soubesse que aquele registro teria peso um dia. Bento apertou os lábios. Isso foi pouco antes de ela ficar doente, ele disse, mais para si do que para os outros. Zulmira não respondeu. Ele abriu o caderno. Nas primeiras páginas havia listas simples, horários dos meninos, anotações sobre alimentos, sono, febre, consultas, medos, pequenas alegrias, frases ditas por eles e lembretes da rotina. Aquilo já bastou para mostrar o quanto Eloá observava o que acontecia com os filhos, mas o que fez Bento perder a firmeza nas mãos veio algumas páginas depois. Havia registros de conversas, datas, valores e observações escritas com letra apressada, porém legível. Nome de fornecedores, recibos que não batiam com o que saía das contas da fazenda, ordens dadas sem passar por ele, e várias vezes o mesmo nome aparecia ao lado de observações curtas. Damião. Bento sentiu o corpo esfriar. Damião era o administrador em quem ele confiava havia anos. O homem que resolvera a maior parte dos negócios da propriedade enquanto ele se trancava no trabalho e tentava fingir que a vida pessoal podia esperar. Ele virou mais páginas. Havia anotações de Eloá dizendo que Damião escondia correspondências, cancelava visitas, afastava funcionários antigos e insistia para que os meninos fossem mandados para um internato por disciplina. Bento fechou o caderno de repente e ergueu o rosto. Isso não pode estar certo. Zulmira não recuou. Eu pensei a mesma coisa. Então por que está me mostrando como se fosse verdade? Porque seus filhos têm medo dele. Tito puxou o ar. Nilo segurou na manga do irmão. Bento olhou para os dois atônito. Vocês têm medo do Damião? Nilo assentiu de forma quase imperceptível. Tito falou com esforço. Ele dizia que homem não chora, que a gente dava trabalho, que o senhor ficava melhor quando a casa estava quieta. Bento fechou os olhos por um segundo. Aquela frase ele não ensinara, mas tinha permitido que entrasse. Zulmira continuou, agora num tom mais baixo. Eu só entendi isso depois de alguns dias. Eles se assustavam sempre que ouviam o carro dele entrar. Paravam de falar, paravam de brincar e ficavam me perguntando se eu ia estar na casa no dia seguinte.
Eu comecei a observar. E depois achei a caixa. Bento se levantou tão rápido que o banco arrastou no chão. Tito se encolheu. Nilo deu um passo para trás. E foi nesse instante que Bento percebeu a própria presença sobre os filhos. Não era grito, não era dureza declarada, era ausência, pressa e um peso que se espalhava pela casa inteira sem que ele notasse. Ele respirou, recuou um passo e baixou a voz. Eu não vou brigar com vocês. Tito ainda demorou a relaxar. Zulmira se aproximou dos meninos, pousou uma mão leve no ombro de cada um, e Bento viu de forma dolorosa que eles confiaram naquele gesto antes de confiarem na palavra do próprio pai. Isso abriu um espaço incômodo dentro dele, mas também abriu clareza. Pela primeira vez em muitos meses, ele não quis se defender. Por que você não foi embora? Ele perguntou a Zulmira. Por que ficou numa casa onde viu tudo isso? Ela respondeu sem demora, porque eles precisavam de alguém que permanecesse. Bento abaixou a cabeça. Você devia ter me enfrentado. Eu sou faxineira, seu Bento. Ela disse sem amargura, só com realidade. O senhor é dono de tudo isso. O homem em quem o senhor mais confia manda em funcionários, organiza seus horários, escolhe quem entra e quem sai, fala no seu ouvido todos os dias. Se eu chegasse com meia explicação e pouca prova, eu era dispensada antes do jantar e eles ficavam sozinhos de novo. Bento não encontrou resposta. Ele andou até a porta do celeiro, olhou para o quintal ensolarado e teve a sensação de que passara tempo demais, acreditando que prover era o mesmo que estar presente. Atrás dele, ouviu Zulmira abrir o envelope. Acho que o senhor deve ler isso agora. Ele se virou. Ela estendia a carta com as duas mãos, como se estivesse devolvendo algo que nunca lhe pertenceu. Bento pegou o papel e reconheceu a letra de Eloá logo na primeira linha. Não houve força no mundo que o impedisse de sentar de novo. A carta não começava com saudade nem despedida. Começava com urgência. Eloá dizia que escrevera aquilo porque já não sabia em quem confiar dentro da própria casa e porque temia que se tentasse falar com Bento em meio às agendas, às reuniões e às decisões apressadas, ele ouviria só a metade. Dizia que os meninos estavam mudando, ficando silenciosos demais, atentos demais a humores que não eram deles, e que Damião se aproximava dos negócios e das crianças com um interesse que ela não conseguia aceitar. Contava que havia percebido documentos desaparecendo do escritório, recados que nunca chegavam às mãos de Bento e empregados antigos sendo substituídos por gente que respondia primeiro ao administrador e só depois ao dono. Pedia que ele olhasse para os filhos antes que fosse tarde demais e que jamais permitisse que os dois fossem afastados da fazenda por conveniência de terceiros. Se algum dia você encontrar esta carta, lia-se num trecho que Bento precisou reler 3 vezes. Saiba que escondi cópias dos recibos, nomes e datas no forro falso da caixa grande de ferramentas, atrás da parede do fundo. Se eu estiver exagerando, você vai me perdoar por desconfiar. Se eu estiver certa, você vai precisar ser mais pai do que dono. Bento baixou a folha, respirou fundo e ficou um longo tempo sem dizer nada. Zulmira não pressionou. Tito e Nilo também não. Era como se os 3 soubessem que aquela leitura estava reorganizando alguma coisa dentro dele. Quando finalmente falou, a voz saiu rouca e menor do que antes. Ela tentou me avisar. Zulmira respondeu com sinceridade. Tentou. Bento fitou a carta de novo. E eu não vi. O senhor estava quebrado por dentro, Zulmira disse. Mas os meninos também estavam. Não havia crítica no tom dela. Havia verdade. E Bento sentiu que estava diante de uma mulher que preferia arriscar o próprio emprego a continuar assistindo 2 crianças se apagarem em silêncio. Ele olhou para Zulmira de um jeito novo,
Menos como patrão e empregada, e mais como dois adultos presos no mesmo problema, vindos de lugares diferentes, tentando salvar o que ainda podia ser salvo. Você cuidou dele sozinha esse tempo todo? Ela assentiu. Com a ajuda da cozinheira quando dava, mas sem contar nada. Eu fazia o que podia. Trazia lanche, deixava eles desenharem, escutava o que eles queriam falar, e quando não queriam falar eu só ficava aqui. Bento passou a mão nos olhos e pela primeira vez não tentou esconder o abatimento. Por que fez tudo isso? Zulmira demorou um segundo, como se a resposta mais verdadeira fosse também a mais simples. Porque ninguém devia crescer achando que é peso dentro da própria casa. O silêncio que veio depois não foi vazio. Foi o tipo de silêncio que reorganiza. Bento olhou para Tito e Nilo e chamou os dois com um gesto hesitante, quase inseguro, como se não soubesse mais qual distância havia se formado entre eles. Os meninos se entreolharam. Tito foi primeiro com cautela. Nilo veio logo depois, ainda desconfiado. Bento se ajoelhou para ficar da altura deles e viu nos próprios filhos traços que o luto e a rotina tinham apagado de seu olhar. Eles tinham crescido. Tinham aprendido a medir palavras, a observar portas, a ouvir passos de carro, a procurar refúgio. Ele não queria mais descobrir nada tarde demais. Eu falhei com vocês, disse sem rodeio. Tito arregalou levemente os olhos. Nilo ficou imóvel. Bento continuou. Não quero que vocês tenham medo de dizer a verdade para mim, nem medo de ninguém dentro desta casa. Nilo perguntou baixinho. Nem do Damião? A pergunta entrou direto. Bento segurou o impulso de responder rápido. Escolheu ser claro. Nem dele. Tito então fez a pergunta que parecia guardada havia muito tempo. Se a gente falar tudo, o senhor vai ouvir até o fim? Bento assentiu, sem desviar. Vou. Os dois meninos não correram para abraçá-lo. Não era esse tipo de momento. O que aconteceu foi mais real. Tito relaxou um pouco os ombros. Nilo deixou de prender a respiração. Zulmira viu aquilo e virou o rosto por um instante, talvez para dar privacidade, talvez para esconder a própria emoção. Bento percebeu, e algo dentro dele mudou outra vez. Ele se levantou devagar, abriu a caixa de ferramentas grande encostada no fundo do celeiro e, depois de alguns minutos procurando onde Eloá havia indicado, encontrou um compartimento simples, improvisado, escondido atrás da madeira interna. Ali estavam cópias de notas, uma pequena agenda com datas, 3 recibos de transferências que ele nunca autorizara, e um papel dobrado com o nome de um comprador interessado numa parte da fazenda que Bento sempre se recusara a vender. Agora fazia sentido a insistência recente de Damião para que o celeiro fosse demolido, para que os terrenos do fundo fossem otimizados, para que os meninos passassem a estudar longe por uma questão de disciplina e futuro. Não era cuidado, era interesse. Bento fechou a mão em torno dos papéis e respirou fundo, controlando a própria reação. Zulmira se aproximou. Tem mais uma coisa. Ele virou o rosto. Mais? Tem. Ela tirou do bolso do avental uma chave pequena, antiga, presa a um barbante. Eu achei isso junto com as fotos. Os meninos reconheceram. Disseram que a mãe guardava numa lata azul no armário do quarto. Bento encarou a chave e sentiu o suspense apertar de novo. Do que é? Eu ainda não sei, ela respondeu. Mas hoje cedo Damião voltou a perguntar se o senhor já tinha decidido esvaziar o celeiro. Ele insistiu demais, e quando eu disse que o senhor ainda não tinha falado disso, ele ficou nervoso. Bento estreitou os olhos. Você falou com ele? Ele me parou na cozinha. E o que mais ele disse? Zulmira hesitou. Perguntou se os meninos continuavam vindo para cá. Bento segurou o impulso de sair imediatamente.
Em vez disso, olhou para os filhos e entendeu que qualquer passo errado agora poderia fechar a única porta de confiança que começava a se abrir. Nós vamos resolver isso do jeito certo, ele disse. Zulmira assentiu, mas os olhos dela deixaram claro que o tempo não era largo. Tito puxou a barra da camisa do pai pela primeira vez em muitos meses. Bento abaixou o rosto. Mamãe falava dessa chave, o menino disse. Ela dizia que abria a parte mais importante. Bento sentiu um aperto no peito. Onde ela dizia isso? Tito apontou para a parede lateral do celeiro. Aqui, quando contava pra gente que um dia a verdade ia achar o caminho. Zulmira lançou um olhar rápido para ele, quase advertindo sem palavras que Tito só repetia o que ouvira. Bento não corrigiu o filho, só respirou. Naquele momento, ele não precisava rejeitar nada. Precisava ouvir tudo. Do lado de fora, o som distante de um carro sobre a estrada de terra que levava à casa principal cortou o ar da tarde. Os quatro ficaram atentos no mesmo instante. Não era pânico, era alerta. Zulmira olhou para a porta. Tito e Nilo se aproximaram um do outro. Bento segurou os papéis com firmeza, guardou a carta dentro do paletó e entendeu que sua vida tinha entrado numa curva sem retorno. Não era só sobre dinheiro desviado, não era só sobre confiança traída, era sobre recuperar os filhos, honrar o que Eloá tentou proteger e impedir que a única mulher que teve coragem de mostrar a verdade pagasse por isso. Ele encarou Zulmira e viu nela cansaço, dignidade e uma força silenciosa que não pedia licença a ninguém. Ela também o olhava de outro jeito agora, não como o patrão ausente da casa grande, mas como um homem que finalmente parecia disposto a acordar. Bento se aproximou dela um passo, o suficiente para falar baixo, sem que os meninos ouvissem tudo. Se isso for o que eu estou pensando, eu não vou deixar você sozinha nessa. Zulmira manteve a firmeza, mas a voz saiu mais baixa. Então não hesite de novo. O barulho do carro ficou mais próximo. Bento se virou para a porta, voltou o olhar para os filhos e tomou a decisão que devia ter tomado muito antes. Tito, Nilo, vocês vão ficar comigo. Os dois assentiram. Ele então olhou para Zulmira e perguntou, com a chave ainda entre os dedos. Onde fica a lata azul que sua mãe escondeu e por que Damião tem tanto medo de que a gente encontre isso agora? Zulmira ergueu a mão e apontou para a casa principal, dizendo que a lata azul estava escondida no fundo do armário de Eloá, atrás de caixas antigas que ninguém tocava desde o dia em que o quarto foi fechado, e o som do carro se aproximando pela estrada de terra fez Bento entender que não havia mais espaço para dúvida. Então, ele guardou a carta e os papéis por dentro do paletó, chamou Tito e Nilo para perto com um gesto firme, esperou que Zulmira viesse ao lado deles e saiu do celeiro com uma decisão que já devia ter tomado havia muito tempo. Damião estava descendo do carro quando viu os quatro surgirem juntos pelo caminho, e bastou o jeito como Bento vinha andando para ele perceber que alguma coisa tinha mudado de forma séria. Eu estava atrás do Senhor, disse tentando usar o mesmo tom seguro de sempre. Bento não parou de andar até ficar diante dele. Agora eu estou na sua frente. Damião olhou rápido para os meninos, depois para Zulmira, depois para o celeiro. As crianças estavam aí de novo. Bento respondeu, sem desviar os olhos. Você nunca mais vai me perguntar onde meus filhos estão. A frase caiu seca entre os dois. Tito ergueu o rosto ao ouvir aquilo. Nilo se aproximou ainda mais da perna do pai. Zulmira percebeu esse movimento e sentiu que os meninos tinham notado a mesma coisa que ela. Bento não estava só desconfiado. Ele estava acordado. Damião ainda tentou recuperar terreno. Preciso que o senhor assine uns documentos hoje mesmo. É importante adiantar aquela negociação do terreno do fundo. Bento abriu a porta da casa, sem pedir licença ao próprio silêncio que havia tomado conta do lugar nos últimos meses. Hoje eu não assino nada. Subiu o corredor com os filhos e Zulmira atrás,
enquanto Damião hesitava entre seguir ou esperar. Quando o administrador deu um passo para acompanhá-los, Bento virou só o rosto e disse: "Espere no escritório." O tom bastou. No quarto de Eloá, o ar parecia preso ao que tinha sido interrompido tempo demais, mas Bento não se deixou cair naquele peso. Foi direto ao armário, afastou as caixas de lençol indicadas por Zulmira e encontrou, lá no fundo, a lata azul marcada pelo tempo. Nilo apontou com o dedo. "Mamãe guardava coisa importante aí." Tito completou em voz baixa. "Ela só mexia nisso quando achava que ninguém estava olhando." Bento levou a lata para a cama e a abriu com cuidado. Dentro havia mais do que ele esperava e mais do que talvez suportasse encontrar em um único momento. Envelopes com datas, contratos que ele nunca vira, cópias de comprovantes, 2 cadernetas pequenas, cheias de anotações detalhadas, uma pendrive, uma chave reserva do escritório e uma folha dobrada muitas vezes, com a letra de Eloá na frente dizendo que aquilo deveria ser aberto com os meninos por perto. Bento desdobrou o papel sentindo o corpo inteiro perder firmeza. A mensagem não era longa, mas era exata. Eloá dizia que se aquele bilhete tinha chegado às mãos dele, era porque as crianças tinham conseguido conduzir a verdade até onde ela precisava chegar. Dizia que Tito e Nilo sabiam reconhecer bondade e ameaça muito antes dos adultos admitirem isso, e pedia que ele confiasse no que os dois sentiam, porque ninguém vive se escondendo em um celeiro por capricho. Também afirmava que, entre todos os que circulavam na casa, Zulmira era a única pessoa em quem ela depositava confiança de verdade para permanecer perto dos meninos, caso as coisas saíssem do controle, porque a observava tratando os dois com respeito, escuta e firmeza, quando muita gente só cumpria a tarefa e virava o rosto para não se envolver. Bento terminou a leitura sem conseguir esconder o abalo. "Ela já sabia muito mais do que eu", murmurou. Zulmira respondeu sem orgulho e sem falsa modéstia. Ela estava tentando proteger o que dava. Tito olhou para os dois e perguntou: "Mamãe confiava na Zulmira?" Bento baixou o bilhete e ficou em silêncio 1 segundo. Foi a própria Zulmira quem respondeu. "Confiava o bastante para me pedir uma coisa." "O quê?" perguntou Nilo. Zulmira se agachou diante dos dois. "Que eu não deixasse vocês se sentirem sozinhos." Os olhos dos meninos mudaram ao ouvir aquilo, porque aquela frase encaixava muita coisa que eles não sabiam explicar. Bento ficou olhando para Zulmira como se estivesse vendo, pela primeira vez inteira, a dimensão do que ela carregara sozinha naquela casa. "E você cumpriu", disse ele. "Eu tentei cumprir todos os dias." Ela respondeu. Não houve tempo para mais. Os passos de Damião no corredor mostraram que ele estava perdendo a paciência. E Bento reuniu os documentos, a pendrive, as cadernetas e a lata azul, chamou os filhos e desceu para o escritório com uma clareza que já não podia ser desmontada por conversa pronta. Damião estava em pé ao lado da mesa fingindo calma, mas o olhar dele foi direto para a lata nas mãos de Bento e isso já entregou mais do que qualquer explicação. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou. Bento colocou a lata, os envelopes e os papéis sobre a mesa do escritório, espalhando tudo de uma vez, sem esconder nada. "Aconteceu que eu finalmente comecei a entender o que você vinha fazendo dentro da minha casa." Damião franziu a testa, procurando o melhor caminho para negar antes de saber o tamanho do que tinha sido descoberto. "O senhor está tirando conclusão cedo demais." Bento puxou um contrato e o girou para o lado dele. "Essa empresa aqui, ligação sua." Depois mostrou um recibo. "Esse pagamento, valor inflado." Em seguida abriu uma das cadernetas de Eloá e apontou páginas marcadas com datas, nomes de fornecedores, horários de ligações, observações sobre visitas barradas e recados que nunca chegaram. "E isso aqui", completou, "é a minha esposa registrando o que você não queria que eu visse."
Damião ainda tentou manter o controle da expressão. A anotação não prova intenção. Bento encarou-o de frente. Não, mas quando anotação, contrato, recibo, transferência e testemunho dizem a mesma coisa, provam bastante. Damião então mudou de estratégia, como alguém acostumado a diminuir os outros quando percebe o próprio risco. E essa história toda veio da mão de quem? De uma funcionária? Zulmira sustentou o olhar sem se mexer. Bento respondeu antes mesmo que ela respirasse. Veio das mãos de quem teve coragem de não se calar. Com todo respeito, o senhor está confundindo cuidado com interferência, disse Damião. Tito deu um passo à frente, ainda pequeno, mas firme o bastante para que todos notassem. Ele falava que a gente dava trabalho. Nilo, que sempre demorava mais para abrir a boca, completou logo depois. Falava que o papai gostava mais da casa quieta. O escritório ficou imóvel por um instante. Damião tentou sorrir de lado. Vocês entenderam errado. Bento se colocou entre os filhos e ele num movimento rápido, simples e definitivo. Eles não vão mais ouvir você dizer o que sentiram. Damião percebeu que perdera o espaço onde costumava controlar a conversa e tentou apelar para o costume antigo de se fazer indispensável. Seu Bento, eu mantive essa fazenda em pé enquanto o senhor não tinha cabeça para certas decisões. Bento respondeu sem elevar a voz. Você manteve a minha distração em pé, não a fazenda. Eu preservei patrimônio. Você abriu caminho para vender o que não era seu. Eu organizei a rotina. Você escolheu quem entrava e quem saía para me manter longe do que importava. Eu tomei atitude quando o senhor não tomava. Você tomou liberdade demais dentro do meu luto. A última frase desmontou a máscara de Damião mais do que qualquer documento. Ele baixou um pouco o tom. Se o senhor expuser isso, a cidade inteira vai comentar. Os negócios vão travar. Os investidores vão recuar. Pense nas crianças. Bento não teve pressa na resposta. Pela primeira vez em muito tempo, é exatamente nelas que eu estou pensando. Sem esperar nova tentativa de manipulação, ele pegou o telefone e ligou na frente dele para duas pessoas. Dona Célia, advogada antiga da família, e seu Norberto, contador que saíra meses antes depois de se recusar a validar operações obscuras. Pediu que ambos fossem imediatamente até a fazenda. Damião ainda insistiu. Trazer gente de fora agora só vai piorar a situação. O que piorou a situação foi deixar você sozinho tempo demais. Os minutos até a chegada deles foram tensos do jeito certo, porque o medo já não estava nos inocentes, estava em quem achava que sairia impune. Damião andava de um lado para o outro, tentando ainda dizer que tudo tinha explicação administrativa, que Eloá estava sensível demais quando fez as anotações, que Zulmira passava do limite do cargo, que os meninos podiam ter fantasiado coisas. Cada frase, porém, batia numa parede nova que Bento estava erguendo ali, não com raiva sem controle, mas com presença. Ele não deixava mais nada passar. Quando Tito mexeu nos suspensórios, nervoso, Bento se abaixou para ficar da altura dele. Você não precisa se calar, Tito perguntou, olhando nos olhos do pai. Se eu contar tudo, você vai ouvir até o fim? Bento respondeu na mesma hora. Vou, e não vou deixar ninguém interromper. Nilo então falou algo que parecia guardado havia muito tempo. Mamãe dizia que, quando um adulto bom chega, a gente sente no corpo. Bento sentiu aquela frase ficar dentro dele. Era simples, limpa e dura. Talvez ele nunca tivesse sido, para os próprios filhos, esse adulto bom que o corpo reconhece, mas podia começar a ser. Zulmira olhou para ele e percebeu que Bento também tinha entendido isso. Quando Dona Célia chegou, entrou no escritório já lendo a cena com rapidez. Seu Norberto veio logo depois, com a seriedade de quem tinha avisado riscos no passado e agora via a confirmação deles espalhada sobre a mesa. Os dois trabalharam ali por mais de 1 hora, cruzando os registros da caderneta de Eloá,
com livros de caixa, contratos, recibos e transferências. Bento entregou a pendrive e Norberto reconheceu relatórios que ele próprio começara a montar antes de ser afastado. Eu tentei levar isso ao senhor 2 vezes, disse. Nas 2, Damião disse que o senhor não queria ser incomodado. Bento fechou os olhos um instante. Eu devia ter aberto essa porta. Devia, respondeu Norberto sem crueldade, apenas com verdade. Dona Célia não perdeu tempo. Há conflito de interesse, tentativa de alienação patrimonial em benefício indireto, manipulação de fluxo operacional, ocultação de comunicação interna e conduta inadequada com as crianças, afirmou. Damião reagiu. A senhora está indo longe demais. Ela ergueu os olhos e o fitou com firmeza. Longe demais foi o que o senhor fez dentro desta casa. Bento então tomou a palavra diante de todos, e quando falou já não havia qualquer dúvida. Você está afastado da administração da fazenda, da casa, das contas, dos contratos e de qualquer assunto ligado aos meus filhos. Damião tentou rir, mas o riso não se sustentou. Por causa de papelada escondida e da palavra de empregado, Bento andou até ele e respondeu com a calma que costuma doer mais do que um grito. Por causa dos fatos, por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos e por causa da única pessoa que teve a coragem que me faltou. Dona Célia pediu as chaves, os acessos e a pasta administrativa. Damião ainda olhou em volta como quem procurasse alguma última saída, alguma hesitação, algum apoio do velho Bento que sempre adiava confronto. Mas esse homem já não estava ali. Sem alternativa, deixou as chaves sobre a mesa, entregou a pasta e saiu do escritório com o rosto duro, passando pela sala sem sequer conseguir manter a postura que ostentava diante dos funcionários. Não houve escândalo nem confusão espalhada pela casa. A porta apenas se fechou e, junto com ela, terminou o domínio silencioso que ele tinha construído sobre a rotina daquela família. Tito soltou o ar primeiro. Nilo olhou para Zulmira, depois para o pai, como se quisesse confirmar que a cena era real. Bento se ajoelhou diante dos dois. Ele não vai mais mandar em nada aqui. Tito demorou um pouco, então perguntou, nem longe de você? Bento respondeu sem hesitar, nem perto de mim, nem perto de vocês. Nilo deu um passo e encostou no pai, primeiro com cautela, depois com confiança suficiente para não recuar. Foi um gesto pequeno, mas Bento sentiu aquilo como o início de uma reparação. Tito veio logo depois, segurando a manga do pai como se testasse se dessa vez ele ficaria mesmo. Bento abraçou os dois com cuidado, sem apertar demais, porque sabia que confiança não se arranca, se merece. Zulmira virou o rosto por um segundo, emocionada demais para esconder de si mesma a força daquele instante. Dona Célia e Norberto saíram depois de combinar os próximos passos. Bloqueio imediato de movimentações, revisão completa das contas, comunicação formal dos fatos, retomada de contratos legítimos e proteção jurídica para que ninguém tentasse distorcer o que tinha sido descoberto. Antes de ir embora, Célia chamou Bento no corredor e disse em voz baixa, resolver o que ele fez vai dar trabalho, mas o principal não está no papel. Bento entendeu. Naquela noite, a casa grande não teve jantar distante, nem mesa posta para a aparência. Bento pediu que a comida fosse servida na cozinha, onde o espaço era menor e mais humano. Zulmira ajudou a arrumar, mas dessa vez não ficou circulando como se estivesse apenas prestando serviço. Tito e Nilo se sentaram perto do pai, ainda sem a espontaneidade de crianças totalmente leves, porém com um alívio que começava a surgir. Bento deixou o celular longe, não falou de negócio, não se levantou no meio da refeição. Apenas ficou. Perguntou o que os dois gostavam no celeiro, como Eloá passava as tardes ali com eles, o que mais sentiam falta, o que os fazia ter medo. E ouviu até o fim.
Descobriu que Eloá levava livros, pedaços de bolo, lápis de cor e histórias curtas que inventava com situações do dia, sem fantasia exagerada, só para os meninos entenderem sentimentos simples. Descobriu que Damião costumava interromper quando via os três juntos ali e dizia que o lugar era inadequado para filhos de dono. Descobriu que depois da perda de Eloá, Tito e Nilo passaram a ir ao celeiro, porque ali o cheiro da madeira, do pano limpo e da terra do quintal ainda lembrava tardes em que a vida não parecia tão pesada. Descobriu que Zulmira, sem prometer nada, tinha repetido vários rituais que Eloá fazia, não para substituir ninguém, mas para não deixar os meninos sem referência. Tudo isso entrou em Bento de uma vez só. Quando o jantar terminou, ele mesmo ajudou a tirar a mesa, e os filhos notaram a novidade com atenção. Mais tarde, depois de colocar Tito e Nilo para dormir e ficar alguns minutos sentado ao lado das camas, até que os dois realmente pegassem no sono, Bento desceu para a cozinha e encontrou Zulmira guardando as últimas coisas. A casa estava finalmente quieta de um jeito que não pressionava ninguém. "Pode deixar isso para amanhã", ele disse. Zulmira enxugou as mãos no avental. "Se eu deixar, penso nisso até cedo." Bento se aproximou alguns passos, mantendo o respeito da distância certa. "Eu preciso te agradecer direito." Ela balançou a cabeça. "Não precisa." "Preciso sim." Ele respirou fundo antes de continuar. "Você entrou no lugar onde eu falhei sem usar isso contra mim. Protegeu meus filhos quando eu não estava enxergando nada. Arriscou o próprio trabalho para impedir que a pior parte dessa casa engolisse os dois." Zulmira sustentou o olhar, mas não cedeu à emoção fácil. "Eu fiz porque alguém tinha de fazer. E porque Eloá confiou em você." "Também." Bento passou a mão no rosto, cansado, sem esconder o peso de tudo. "Eu mantive essa casa funcionando por fora e deixei a parte principal desabar. Você fez o contrário." Zulmira respondeu com a mesma firmeza que tinha usado desde o início. "O senhor estava sofrendo, mas sofrimento não protege criança sozinho." Bento aceitou a frase sem defesa. "Eu sei." Ela o observou por um instante e percebeu algo que ainda não tinha visto nele com tanta clareza: responsabilidade sem desculpa. "O que o senhor vai fazer agora?" perguntou. Bento não demorou. "Vou arrumar tudo o que deixei sair do lugar. Primeiro com Tito e Nilo, depois com a fazenda, depois com o que restar em mim para reorganizar." Zulmira inclinou a cabeça de leve. "Comece não sumindo quando o trabalho apertar." Ele quase sorriu, cansado. "Você fala comigo como se ainda não confiasse." "Eu falo com um homem que está começando agora, não com a promessa dele." Bento assentiu. "Então fique perto para me lembrar." Ela silenciou. O pedido não foi dito com autoridade, nem com pena, nem com costume de patrão. Foi dito como um homem pedindo à única pessoa que realmente enfrentou a verdade que não se afastasse na hora da reconstrução. "Eu fico pelas crianças", disse ela por fim. Bento olhou para Zulmira com calma. "Um dia eu queria que você ficasse também por você." Ela não respondeu na hora, mas a frase não saiu do espaço entre os dois. Os dias seguintes foram trabalhosos do jeito que a vida real exige quando alguma mentira grande cai de uma vez. Bento não tentou resolver tudo com impulso. Chamou cada funcionário antigo que havia sido afastado sem explicação. Ouviu histórias que antes não teriam passado da porta do escritório. Revisou compras, contratos, ordens e acessos. Descobriu que Damião não apenas inflava despesas e preparava a venda de parte da propriedade para gente próxima dele, mas também tinha reorganizado a casa para concentrar informação, afastar quem discordava e transformar a ausência emocional de Bento em ferramenta de poder. Norberto voltou à fazenda para ajudar na reestruturação financeira.
Dona Célia cuidou das medidas legais com discrição e firmeza. Bento autorizou uma auditoria completa e fez algo que ninguém esperava. Em vez de esconder o problema, até parecer menor, decidiu encará-lo de frente com os profissionais certos e com transparência para quem precisava saber. Isso preservou muito mais do que qualquer disfarce. Mas a mudança mais importante não aconteceu nas contas, aconteceu na rotina. Bento passou a acordar cedo para tomar café com Tito e Nilo, levar os dois até o pomar, ouvir as pequenas conversas que antes julgava não ter tempo para escutar, ler com eles no fim da tarde e entrar no quarto à noite sem pressa, mesmo quando o dia na fazenda vinha cheio. Nos primeiros dias, os meninos ainda observavam tudo com cautela, como quem testa se o adulto vai recuar assim que a pressão aumentar. Bento não recuou. Quando o telefone tocava na hora do jantar, ele deixava para depois. Quando o trabalho exigia decisão, ele decidia sem desaparecer. Quando Tito demorava a falar, ele esperava. Quando Nilo fazia uma pergunta repetida só para confirmar que seria respondido de novo, ele respondia. Zulmira via aquilo de perto e, embora não dissesse logo, começava a confiar naquele novo movimento. O celeiro, que antes era refúgio escondido, ganhou outro lugar na vida da casa. Bento passou a ir até lá com frequência, não como dono inspecionando o espaço, mas como homem tentando entender por que os filhos se sentiam tão protegidos ali. E entendeu. O lugar tinha virado abrigo, porque ali ninguém apressava sentimento de criança, ninguém tratava tristeza como inconveniência, ninguém mandava baixar a voz para preservar a aparência. Havia pão guardado com cuidado, água fresca, desenho preso na parede, banco velho transformado em lugar de conversa e, sobretudo, havia a presença constante de Zulmira, sem encenação, sem discursos, só presença. Bento percebeu que ela tinha oferecido aos seus filhos aquilo que dinheiro nenhum compra, continuidade emocional quando tudo mais falhou. Essa percepção mudou a forma como ele passou a vê-la. Não era mais a funcionária eficiente que mantinha o serviço em ordem. Era uma mulher inteira, firme, inteligente, observadora, capaz de proteger sem fazer barulho, capaz de dizer a verdade sem humilhar, capaz de permanecer quando muita gente iria embora para não se complicar. O respeito cresceu primeiro. O afeto veio junto, sem pressa, e por isso mesmo com mais força. Não nasceu do susto daquele dia, nem da gratidão isolada. Nasceu na convivência posterior, quando Bento começou a esperar a opinião dela antes de decidir assuntos ligados aos meninos. Quando os dois passaram a conversar no fim da tarde, enquanto Tito e Nilo brincavam no quintal, quando ela o corrigia em algo da rotina e ele ouvia sem se fechar, quando trabalhavam lado a lado no celeiro e ficava claro que se entendiam de um jeito raro. Eloá tinha deixado mais do que provas. Tinha deixado também um desejo antigo de transformar o celeiro num espaço útil para outras crianças da região, e Bento decidiu não empurrar mais essa ideia para depois. Contou a Zulmira certa tarde, parado na porta do galpão, já mais limpo. Ela queria abrir isso para as crianças daqui, não só para os nossos. Zulmira ajeitou uma caixa de livros velhos que tinham encontrado no depósito da casa. Então abre. Bento olhou para ela. Eu não quero fazer isso só como homenagem. Quero fazer certo. Então faça com presença. Se virar só placa bonita e foto não vale. Bento aceitou a frase. Você me ajuda? Zulmira respirou fundo. Se for de verdade, ajudo. E foi de verdade. Nas semanas seguintes arrumaram o telhado, limparam o fundo, aproveitaram madeira boa, colocaram mesas simples, bancos resistentes, prateleiras baixas, caixa de lápis, cadernos, jogos, livros, tecidos e tudo o que pudesse servir para leitura, reforço e atividades honestas. Tito e Nilo participaram de cada etapa com entusiasmo crescente.
Bento fez questão de manter os desenhos antigos na parede, inclusive aquele em que a palavra seguro aparecia torta, porque sabia que a reconstrução de uma família não pode fingir que começou do zero. Parte do que salva é lembrar de onde se saiu. A fazenda também começou a respirar diferente. Funcionários que antes andavam tensos passaram a se sentir ouvidos. A cozinha voltou a ter conversa. O quintal voltou a ter menino correndo sem olhar para a estrada a cada ruído. O escritório deixou de ser fortaleza de acesso limitado e voltou a ser lugar de trabalho. Zulmira, mesmo ainda cuidadosa, já não circulava pela casa como quem pede desculpa por existir. Bento regularizou imediatamente a situação dela, aumentou o salário, registrou novas responsabilidades ligadas ao espaço do celeiro e deixou claro que a opinião dela seria considerada nas decisões sobre as crianças e sobre o projeto. No começo, ela estranhou. Muita gente muda por poucos dias, depois de uma crise, e logo retorna ao que era. Bento não voltou. Quando prometia, cumpria. Quando errava, corrigia sem jogar a culpa em outros. Quando o peso apertava, não sumia. Isso foi construindo, pouco a pouco, um tipo novo de confiança entre os dois. O sentimento que crescia ali era adulto, limpo e sem pressa. Numa tarde de chuva fina, enquanto organizavam livros separados por idade, Zulmira escorregou perto da porta do celeiro e Bento a segurou pela cintura antes que ela caísse. O gesto foi rápido, natural, mas os dois ficaram um segundo a mais se olhando, próximos o suficiente para reconhecer que aquilo já não cabia apenas em gratidão ou parceria. Nenhum dos dois forçou nada. Tito chamou do fundo, querendo mostrar um desenho novo. Nilo pediu ajuda com uma caixa pesada e o momento passou sem desaparecer. Ficou guardado, amadurecendo no tempo certo. Em outra noite, depois que os meninos dormiram e a casa estava quieta, os dois sentaram no banco da entrada do celeiro, olhando o quintal. Bento falou primeiro. Eu passei muito tempo confundindo sustentar com estar presente. Zulmira ouviu sem interromper. E passei tempo demais achando que tudo podia esperar até eu ter cabeça para lidar. Só que criança não espera desse jeito. Nem sentimento, respondeu ela. Bento assentiu. Nem sentimento. O silêncio veio por alguns segundos, tranquilo. Depois ele continuou. Eu admiro você há muito mais tempo do que consegui dizer. E agora, não é só admiração. Zulmira manteve o olhar no quintal antes de responder. Eu tive medo de que isso fosse nascer do momento errado. Eu também tive. E não é? Bento virou o rosto para ela. Não, porque agora eu sei exatamente o que estou dizendo. Não é culpa, não é gratidão, não é carência, é porque eu conheci você de verdade. Ela respirou devagar, sem desviar. Eu também senti, mas não ia aceitar uma coisa confusa. Então não vai ser confusa, ele respondeu. Nem rápida, completou ela. Nem apressada, concordou ele. Quando Bento segurou a mão de Zulmira, fez isso com a delicadeza de quem oferece presença e não exige nada. Ela deixou a mão ali. Não houve declaração exagerada, nem promessa vazia, nem cena forçada. Houve o começo simples e forte de um amor adulto, nascido do respeito e provado no dia a dia. Tito e Nilo perceberam cedo. Primeiro pelos olhares, depois pelo jeito como os dois passaram a dividir decisões pequenas e grandes. Depois, pela calma que havia quando Bento e Zulmira estavam no mesmo espaço. Numa manhã de café, Nilo perguntou sem rodeio. A Zulmira vai continuar aqui sempre? Bento olhou para ela antes de responder. Zulmira sorriu de leve e falou com honestidade. Se vocês quiserem. Tito respondeu primeiro. A gente quer. Nilo reforçou. Muito. Bento sentiu que ali havia uma autorização emocional que não vinha de fora, vinha do que os meninos construíram com ela quando mais precisaram.
Meses depois, o projeto do celeiro estava funcionando de verdade. Crianças da região iam para ler, desenhar, aprender reforço, fazer atividades simples, lanchar e ter um lugar digno no fim da tarde. Zulmira coordenava tudo com firmeza e cuidado. Bento ajudava não como nome no papel, mas com presença concreta. Tito e Nilo se movimentavam pelo espaço com uma tranquilidade que antes parecia impossível. O lugar mais esquecido da propriedade virou o centro mais vivo da fazenda. As contas se estabilizaram, os negócios seguiram limpos, antigos parceiros voltaram a confiar na administração e Bento passou a ser visto pela cidade não só como dono da terra, mas como o homem que finalmente tinha posto a própria casa em ordem pelo lado certo. A memória de Eloá permaneceu respeitada, não presa à dor, mas honrada em cada escolha boa que nasceu depois. Em um evento simples para marcar o primeiro ano do espaço aberto, havia vizinhos, funcionários, crianças, mesas com bolo e suco, desenhos pendurados e muito movimento no quintal. Bento observou a cena exatamente do ponto onde um dia tinha parado, sem entender por que a faxineira levava seus filhos para o celeiro. Agora entendia tudo. Entendia por que Tito e Nilo se agarravam àquele espaço. Entendia por que Zulmira carregava sacolas e coragem com a mesma firmeza. Entendia por que Eloá havia confiado nela. Entendia, acima de tudo, que nada do que realmente importa se sustenta só com dinheiro, ordem ou aparência. Sustenta-se com caráter, presença, verdade e gente que não foge quando a vida pesa. Naquela mesma noite, depois que todos foram embora e o quintal voltou a ficar sereno, Tito e Nilo adormeceram cedo, cansados e felizes. Bento e Zulmira ficaram recolhendo os últimos cadernos na entrada do celeiro. Ele olhou para o espaço renovado, para a madeira limpa, para os desenhos na parede, para o quintal iluminado pela luz da casa, e depois para ela. Eu achei que estava reconstruindo a fazenda, disse, mas na verdade eu estava aprendendo a reconstruir a mim mesmo. Zulmira se aproximou e tocou o braço dele com leveza. E conseguiu. Bento olhou para dentro do celeiro, depois para a casa onde os meninos dormiam em paz. Ainda estou conseguindo, mas agora eu sei onde começa. Ela sorriu, um sorriso pequeno e firme, o mesmo que tinha nos dias mais difíceis quando continuava apesar de tudo. Bento aproximou-se e beijou sua testa primeiro, com respeito, como quem reconhece tudo o que ela foi antes de ser amada. Depois a abraçou sem pressa. Não havia mais segredo, medo ou atraso naquele gesto. Havia escolha. O homem que um dia ficou sem reação ao ver a faxineira levar seus filhos ao celeiro, agora sabia, com toda a clareza, que ela não os estava afastando dele. Estava protegendo, sozinha, o que ainda podia ser salvo, até que ele tivesse coragem de voltar a ser pai. E quando finalmente teve essa coragem, encontrou a verdade, recuperou os filhos, honrou a memória da esposa, devolveu dignidade à própria casa e ainda descobriu, no mesmo lugar onde quase perdeu tudo, um amor maduro, limpo e verdadeiro. O celeiro deixou de ser esconderijo para se tornar começo. A fazenda deixou de ser cenário para voltar a ser lar. Tito e Nilo cresceram cercados de escuta e segurança, e Bento e Zulmira construíram juntos uma vida em que ninguém mais precisava procurar abrigo em silêncio para se sentir amado, porque dali em diante a paz não seria exceção, seria rotina.